Uma boa liderança é aquela liderança que está próximo, que orienta, que consegue ser exemplo e que consegue desenvolver as pessoas. Durante a minha jornada, eu estou na liderança desde os meus 26 anos e venho cada dia percebendo o quanto que essa gestão humana ela é possível mesmo com foco em resultados. Porque sem resultado também não tem negócio. Nada para de pé. Eu defendo muito o universo feminino. O time que está comigo hoje na Cashion, de 120 profissionais, 70% são mulheres. Eu falo que ainda vou ter uma empresa 100% mulheres. Sempre tem uma força maior para trazer mulheres para o time, a maioria mães, que tem essa jornada de conciliação, tem ali às vezes uma importância até maior no faturamento da casa, né, dentro do lar. Falo muito sobre liderança feminina, muito, porque a gente muitas vezes deseja ser líder ou estar na posição de líder e as empresas ainda não estão tão preparadas para fazer treinamentos e tudo. Então, tudo que eu posso auxiliar ali, que pode nortear, às vezes na primeira liderança ou às vezes uma liderança mais madura, é o que eu trago de tema central nas minhas falas, nos meus vídeos. O meu propósito é que eu consiga o sucesso trazendo mais pessoas comigo. Sozinha eu não quero ir para lugar nenhum. Falo que o talento está dentro de cada um. E aí o líder e o ser humano ele vai ajudar ou não a essa pessoa colocar esse talento para fora. Então se eu puder ser essa ponte, esse auxílio, a minha missão de vida vai estar cumprida. Olá, seja muito bem-vindo ao Avante Talks, o podcast da Avante Open Bank. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio. Estou aqui com o meu parceiro de trabalho, William Catal. É isso. Vamos lá, mais um projeto. Se essa é a primeira vez que você está assistindo um episódio nosso, essa é uma excelente oportunidade para você já se inscrever aqui no canal. Aqui a gente compartilha muito sobre papo de negócios, de empreendedorismo, a gente fala sobre alta performance, sobre auto-performance. Nós também conversamos sobre maternidade, falamos sobre assuntos variados, sobre atividade física, sobre inteligência emocional, sobre gestão de tempo. Enfim, a gente entende que profissionalmente a vida ela vai acontecendo e a gente consegue abordar vários assuntos aqui para que você consiga ser sempre a sua melhor versão. Hoje aqui com a gente tem uma convidada muito especial. Seja muito bem-vinda, Magali Aleixo. Magali, ela é executiva, mãe de 3, tem uma experiência fantástica na liderança há mais de 23 anos e eu estou muito feliz de ter você aqui. Sei um pouquinho aí da sua história, estou empolgada de você poder contribuir com a sua jornada aqui com a gente. Tenho certeza que você vai agregar muito com a minha jornada e com a jornada de quem está em casa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia a toda a nossa audiência. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com a Marina e com o Catal, na Avante, representando aqui um grande distribuidor Cashion na região de todo o interior de São Paulo e também em toda a frente nacional. Tenho certeza que a gente vai fazer uma troca bem legal aqui, com diversos conteúdos nesse bate-papo. Muito obrigada, a honra é toda minha estar aqui com vocês. Que delícia. Beleza, nossa. Com certeza. Magali, você sabe que a gente estava pensando muito, né, sobre a estrutura do nosso episódio de hoje. E tem várias caixinhas que gostaria de abrir com você. A caixinha tanto da liderança, o fato de você ter uma carreira muito sólida ali no mundo corporativo e de conseguir conciliar isso muito bem com o seu papel familiar, com o seu papel de esposa, com o seu papel de mãe, sendo mãe de 3. A gente sabe que é um desafio, né? Então, é algo bacana que a gente vai poder trazer para você que está em casa conseguir entender também como isso é possível do ponto de vista aqui da Magali, né? E a gente também vai falar um pouco sobre crédito. A Magali tem uma estrutura fantástica no mercado e vai conseguir compartilhar um pouco com a gente. Eu queria começar abrindo a caixinha da liderança, tá? É um tema que eu estou bastante empolgada aqui e eu queria que você explicasse para a gente, Magali, com esse tempo todo de experiência, o que é uma boa liderança na sua visão? Já começando com uma ótima pergunta, não é? Uma boa liderança é aquela liderança que está próximo, que orienta, que consegue ser exemplo e que consegue desenvolver as pessoas. Durante a minha jornada, eu estou na liderança desde os meus 26 anos e venho cada dia percebendo o quanto que essa gestão humana ela é possível mesmo com foco em resultados. Então, eu uso muito um slogan que a minha gestão é uma gestão forte de pessoas com foco total em resultados. Porque sem resultado também não tem negócio, nada para de pé. Então não adianta falar que é uma gestão humana, que é uma gestão amigável, se de fato o resultado não está entregue, né? Então eu tenho uma carreira aí
muito dentro de banco desde 19 anos, sempre na área comercial, então eu sou uma vendedora nata desde eu nasci vendedora. Depois eu vou trazer um pouquinho da minha raiz aí para vocês verem que de fato também tem uma herança hereditária ali de fato de por que, né, dessa venda, por que que eu já nasci assim com essa essência. E o caminho da jornada de liderança tem me mostrado isso durante esse tempo de experiência. E sempre foi assim, Magali? Você sempre conseguiu trazer esse lado humanizado com foco em resultado? Ou você já teve períodos que você se observou assim, ó, mais só resultado e menos humano, ou mais humana e menos resultado? Boa pergunta, nem sempre foi assim, né? A gente vai fazendo um ajuste durante a estrada da vida, durante a caminhada, principalmente envolvendo com os profissionais, eles vão trazendo aprendizados também durante essa jornada. O mercado bancário é um mercado muito agressivo em termos de meta, e eu fui ali formada dentro dele. Então eu tive excelentes líderes, tanto mulheres quanto homens, que foram me formando nessa carreira da gestão. Então muito do que eu faço hoje, muito do que eu sou, eu carrego essa história dos formatos que eu passei. Tive líderes tóxicos também. Acho que todo mundo já teve um líder tóxico na vida, né? E tento muitas vezes observar o que eu não quero fazer. O formato que eles atuavam, alguns atuavam, que eu de fato evitava a todo custo. E isso foi me trazendo cada dia mais um selo dessa liderança humanitária, porém extremamente para resultados. Então quem trabalha comigo fala, ela é muito exigente. E de fato eu sou muito exigente. Mas eu entendo também que a gente tem que trabalhar na individualidade, mas eu procuro sempre trazer muito o potencial de cada profissional que está comigo e aonde que ele quer chegar. Mas nem todo mundo aguenta, né? Tem pessoas que vão ficando pelo caminho, de fato não tem uma empatia na gestão. Entendo que a gente tem que ter um líder que espelha, senão de fato a gente não vai conseguir evoluir no propósito e nos resultados que precisam ser alcançados. Então começa ali muito com a questão de formar uma confiança e uma segurança nas pessoas que estão trabalhando com você. E isso não é da noite para o dia, isso leva um período de uma caminhada, mas você tem que ter essa intencionalidade, você tem que saber que essa relação de confiança, para de fato vocês chegarem onde que querem, ela tem que ser construída. E se ela não for construída, né, no meu entendimento, ele não vai para frente, essa jornada no trabalho profissional. Eu acredito nisso também. Eu até queria saber de você, Magali, a gente até conversa muito sobre isso, né, Catal, em relação ao mercado. Eu acho que a gente sempre, falando assim, do mercado profissional como um todo, nem falando de área específica, a gente sempre teve um modelo muito do autoritarismo, né? E existe também uma linha sutil ali entre isso aqui precisa ser cobrado e isso aqui precisa ser acolhido, vamos dizer dessa forma. Como que você identifica, e se isso é fácil para você, a hora que você fala, aqui eu tô no meu momento humano e aqui eu tô no meu momento de que continuo na minha versão humana, mas é assim, é assim, é assim. Marina, é muito tênue essa atuação, porque de fato o objetivo ele está muito exposto e ele precisa de ser superado, não só entregue como ser superado. Eu nunca trabalhei com a meta objetivo, o objetivo é sempre um norte para você avançar. Para você ter times de alta performance, se você for trabalhar apenas no acolhimento, você não vai conseguir o resultado. Então eu prefiro atuar com o diálogo. Quando as coisas não estão funcionando, eu prefiro sentar e ajustar a rota com os profissionais. Então eu tenho um tempo para poder fazer esse ajuste. Se de fato esse ajuste não acontecer, eu opto pelo encerramento do ciclo. Porque na hora que você está com uma situação hoje que não está conseguindo ter um alinhamento com um profissional, principalmente eu tenho líderes, né? Então hoje já estive diretamente com times de vendas, em boa parte da minha carreira eu era head e tinha equipe, então quando é nesse cenário, você tem uma outra atuação ainda mais presente, mais execução. Na hora que você vem para a diretoria estratégica, já muda um pouco o seu papel em termos de atuação com quem está na linha de frente. Então hoje eu atuo com liderados, né, com gerentes executivos, com heads, e mudei muito o meu escopo nessa caminhada, sim, principalmente tom de voz, forma que ajusta, forma que você vai conduzir uma conversa, o momento da acolhida, o momento da cobrança. Eu procuro trabalhar muito claro com eles e tentando aproximar para que quando não está andando, não está funcionando, eles tenham também um acesso a quem recorrer. Então eu procuro fazer uma liderança transparente e próxima. Perfeito.
E já partindo, né, como diretora aí comercial da Cashme, com uma liderança aí, são mais ou menos, pelo menos umas 120 pessoas aí de baixa, né? É assim, você deve ter encontrado um padrão nesse time de alta performance. Quais são esses pilares, assim, ó? Como que você pode falar assim, não, aquele ali é um gestor que atende alguns requisitos que eu considero inegociáveis para ser uma gestão de liderança em alta performance? Ótimo, a gente vai entrar um pouco em cultura, né, Catal? Existe cada casa, né, cada player, cada empresa tem a sua cultura. Nós somos aqui na Cash, uma fintech do Grupo Cyrela. Então, a Cyrela tem um DNA muito forte em alguns pilares que acompanha a gente aqui na Cashme, mas nós temos, por ser uma fintech, nós temos outras culturas que não estão dentro da Cyrela. E quando a gente vai trabalhar com qualquer profissional, e aí eu não vou falar só em liderança, eu vou falar como a jornada como um todo ali, todas as pessoas da empresa, a ética está sempre em primeiro lugar. E ela, na minha situação, ela é inegociável. Então, falando da gestão, quando eu tenho uma situação às vezes de um profissional que ele é muito bom, muito atuante, muito exacerbado na entrega de resultados, mas que peca na questão ética, no sentido de compliance, no sentido de valores, eu não tenho nem dúvida. Então, eu vou caminhar para um encerramento, porque aí eu acho que não tem conversa, né? Então, hoje as pessoas são muito maduras, a gente não tem leigos, né, trabalhando. São profissionais maduros, né? Maiores de idade. Então, assim, existe o propósito, existem os caminhos, e aí vem muito da Cyrela, fazer o certo do jeito certo. Isso carregou muito para a história da Cashme, já é um valor que eu nunca negociei em nenhuma das empresas. Desde os meus 15 anos eu estou em varejo, aos 19 eu entrei em banco. Então, desde então, isso sempre foi algo muito sério. Sempre muito tratado com muito respeito, muita confiança e muita lealdade. Tropeçou, não tenho o que explicar. Não tenho o que explicar. Então, nessa parte aí eu sou mais exigente ainda. De fato, eu não tenho humanidade quando o assunto é ética. Não sei se eu fui no ponto de cultura, no ponto que você chegou, que você fez a pergunta. Não sei se eu respondi corretamente aqui. Isso, é baseado no contexto assim, ó, o que que eu considero, né, um time de alta performance. Então, você falou, por exemplo, ética inegociável, lealdade, aí depois entra, logicamente, resultados, e aí você vai somando uma série de Sim. fatores, só que tem ali um padrão, né? Ah, isso. Bom, acabei desviando um pouquinho para a cultura aqui, mas vamos voltar. Esse profissional ou essa profissional, ela tem que ter fome. Ela precisa ter ambição. Então, os times que eu formei, né, hoje eu me considero uma especialista em formação de equipes de alta performance. Eu já consigo replicar modelos. Acho que essa é a sua pergunta. Existe um modelo? Existe, sim, um modelo onde que você vai encontrar em cada pessoa o talento dela, mas existe um brilho no olhar e uma ambição. Aí eu vou trazer a ambição para o lado positivo. Perfeito. Que seria essa fome por um objetivo. Então, entenda assim, eu estou no mundo bancário desde os meus 19 anos. Ali a gente deposita os nossos sonhos e, querendo ou não, estamos cuidando do sonho da empresa. Só que esse compromisso ele está alinhado desde a sua contratação. Eu costumo brincar que a contratação ela é individual. Então, a relação com o colaborador, ele também é individual. Então, tudo que começa a trazer muita relação, todos, eu acho que é muita gente. Uhum. Todos estão achando isso. Todos são quem? Então, eu costumo ir sempre mais na unidade, quando eu vou montar times de alta performance. E são formados por pessoas, eu procuro entender, eu faço entrevistas praticamente 2 a 3 toda semana, mesmo não tendo a vaga. Eu costumo brincar assim, o mercado corporativo ele é muito dinâmico. Hoje eu não tenho a vaga, amanhã aparece. E sempre tem espaço para quem é camisa 10, né? Sempre. Então, eu entrevisto muitas pessoas. E na hora da entrevista, quando chega na minha fase, já era a fase final, eu procuro entender o momento de vida daquele profissional. Porque eu sei o momento da Cashme, eu sei o momento da empresa que eu estou. E se isso não casar, eu gero uma expectativa que vai frustrar no candidato ou na candidata e também na empresa. Então, eu procuro sempre entender a fase de vida, porque a fase que a gente está na empresa vai determinar o ritmo dessa atuação. O que essa pessoa quer, quais são os valores que são inegociáveis e fazer isso numa entrevista, deixar a pessoa à vontade para conversar, muitas vezes virtualmente, porque hoje nem toda entrevista é pessoal. Na época da pandemia, nós contratamos 40 profissionais de forma remota.
Só que no interior foram mais de 19 profissionais no interior de São Paulo. E aí conseguir conectar e entender o momento a experiência que ele tem de bagagem e conseguir ter uma percepção ali do momento que a Cashme está e passar isso numa conversa virtual, requer uma caminhada. Mas a gente erra também, tá? Hoje, desses 40, a gente deve ter 25 ainda, estão com a gente, aí depois de 4 anos. Entendo que liderança também é feito de erros e acertos, o tempo todo, mas só erra quem tenta. Perfeito. Então, eu sou dessa postura que a pessoa tem que ter ambição, sim, tem que ter uma relação de confiança, sim. Se eu não confio, não permanece no time, não permanece mesmo. Eu não consigo trabalhar com profissionais que eu não confio. Não consigo. Então, se trinca essa... Tem alguns gurus, alguns mentores que falam assim, se trincou a confiança, esse papel vai ficar sempre amassado. Se você permitir, né? Talvez aquilo não precise mais ser um papel ali dentro, né? Mas ele não dá mais, porque se amassou, nunca mais vai estar uma folha em branco mais. Não volta, né? Não volta. Quebrado, mas... Não volta. E a gente está trabalhando, né? O mercado financeiro ao qual nós aqui, profissionais, estamos inseridos, é um mercado muito agressivo em termos de concorrência, em termos de valores, em termos de objetivos e de metas. Então, nós comemoramos agora, recentemente, em setembro, 1 bi de resultado. Olha que legal. Que seria a meta do ano da Cashme. A Cashme é uma fintech com 7 anos de existência. Então, hoje a gente se posiciona como o terceiro player do mercado, atrás de 2 bancos de varejo, só com home equity, só nesse produto. Então, são grandes marcos que eu preciso de ter profissionais que estão sonhando isso com a gente. Vão realizar os sonhos pessoais deles na empresa, através do reconhecimento, através do financeiro, mas vão se dedicar, e a dedicação é muito extrema, ela é muito grande. Vocês são desse mercado, você sabe, não é uma dedicação. Eu não posso ter foco duplo. Foco é foco. Eu estou aqui entregando a minha alma para esse negócio, igual você comentou, eu sou mãe de 3, sou casada, então tenho que fazer ali uma conciliação, né? Porque aquele equilíbrio não acredito. Não existe, né? Se eu estou aqui, por exemplo, eu tenho que ter alguém lá me sustentando. Né? Hoje a gente veio para cá para o interior e tal, então eu tive que sair cedo para poder estar aqui com vocês e eu tenho que ter uma programação, uma organização. Mas respondendo, Catal, é fome. Entendo que um profissional tem que ser um profissional ambicioso, que tenha fome de chegar em algum patamar, fome de entregar, fome de formar as pessoas, de desenvolver os profissionais. Tem que ter essa ambição ali. E é bem similar ao que a gente pensa também aqui. Então eu fui elencando nomes, né? A gente tem uma sigla chamada LAT, né? Que é L de lealdade, A de ambição, T de ser treinável e de iniciativa. Aí eu falei, gente, vamos colocar um R de resultado? Resultado, Aí nisso a gente pensou em 5 possibilidades ali e 5 padrões que são importantes a gente encontrar nesse profissional de alta performance. Então o resultado vem ali para fechar tudo, né? Todo o contexto. E eu consegui identificar todos eles aqui. E Magali, é uma dificuldade muito grande, né? De quem está à frente de negócios. Acho que uma frase que a gente escuta muito é que pessoas é o maior desafio, é o maior problema de toda a empresa. Eu também acredito que é a maior solução de toda a empresa. Não dá para uma empresa acontecer se não tiver pessoas, né? Os processos, eles facilitam muito, mas sempre há pessoas por trás de todos os processos. E aí, nesse desafio de encontrar boas pessoas, como é que você identifica isso num processo seletivo, por exemplo? Dá um exemplo para o empresário que está em casa assistindo e tem essa dificuldade. O que ele pode observar quando a gente fala de ser treinável, de ter ambição, de ter fome? Como isso pode ser percebido num processo seletivo? Muito boa essa pergunta, Marina. Como eu entrei muito nova no mercado bancário, eu entendi que as relações são profissionais. Elas se misturam um pouco, porque nós somos a mesma pessoa que está ali, né, naquela dedicação, mas eu sempre cuidei muito dessas relações. Então, esse network que eu fui formando durante a minha carreira me facilita nos meus novos desafios, tangibilizando isso. Eu vim para a Cashme a convite em 2019, eu falo que a gente é igual jogador de futebol. Eles vão comprando o passe da gente, paga luvas e tal. Então, o mercado também é um mercado agressivo para contratar pessoas que vão resolver a dor da venda. E quem é a solução nas empresas, de fato, são as pessoas. Eu não vejo pessoas como problema, nunca vi. Sempre vejo as pessoas, igual você comentou, Marina, como solução. E diante desse cenário, quando a gente vai procurar uma contratação em massa, ou até mesmo posições específicas para uma região, eu uso a minha base de network de bancos anteriores.
Então eu ligo, às vezes, tem uma situação muito que aconteceu muito aqui na época que fui formar a equipe da Cashme. Quando eu cheguei na Cashme em 2019, nós éramos 8 comerciais. Hoje nós somos 120. Então eu vim para fazer a expansão para o Brasil todo, eu vim para dar capilaridade para a empresa. Hoje nós somos 12 regionais dentro da estrutura de vendas, de um portfólio de 4 produtos. E aí, nessa formação, para conseguir essas pessoas, eu fui ligando para pessoas que trabalharam comigo em 2004, em 2013, nos bancos que eu passei em 3 grandes bancos. E aí, muitas vezes a pessoa não queria, mas ela tinha um filho. Aí eu falo as mães sendo mães, né? Ah, eu já estou em outra fase, estou fazendo um outro trabalho, mas eu tenho meu filho, ou senão eu tenho um sobrinho. E é uma rede de indicações muito forte. Mas também temos profissionais que vieram de captura via LinkedIn, que vieram por indicação de mercado de outros profissionais que estão aqui. Então, a rede ela é muito poderosa e ela vai se construindo. Às vezes, a gente traz um profissional de um banco específico, aí ele traz 3 pessoas junto com ele, e eu acredito nisso. Esse laço de confiança é você ter um network que vai formando e, literalmente, quando a gente sai com essas pessoas juntas, elas vão fazendo parte. Então, no primeiro banco que eu trabalhei, que foi o ABN AMRO, na época é a Aimoré Financiamento de Veículos, hoje é Santander, eu saí e depois vieram 18 comigo. Olha. Eu só tinha 20 e poucos anos. Então, assim, o banco não gosta muito. Mas, enfim, depois a gente foi para a estrutura e fomos em 18 de uma vez. Então, aquilo ali já deu uma base, porque as empresas elas vão fazer uma formação na gente, no estilo de vender, de porta a porta, no que importa de fato, Quando a gente é muito novo, a gente é muito treinável ali no que tem que ser feito. Né? Não vou falar que é a trilha de sucesso, mas de fato, quais são as boas práticas para você ser um excelente vendedor? Né? Um excelente ali, uma pessoa que supera objetivos. E eu comecei como venda, eu não comecei na liderança. Então, na hora que eu comecei a expandir, entregar com muita facilidade, eu comecei a ajudar outros profissionais. E aí, nesse despertar, eu tinha acabado de formar com 23 anos, nesse despertar de potencialidade, eu falei, gente, eu posso replicar. E foi aí que me despertou a vontade de ser líder. Fui fazer um MBA, porque o banco que eu estava na época exigia, para essa cadeira de supervisão, exigia uma formação mais um MBA. Então, foi assim que eu fui formando todo o meu banco ali de network. E hoje, é engraçado, o Catal estava falando ali na chegada, que as pessoas hoje, pelo posicionamento de rede social, falam, estou falando com um japonês, e acontece muito comigo. Na hora que eu vou entrevistar, elas falam assim, eu já te conheço. Olha. Aí eu falo, mas de onde que a gente se conhece? Não, eu te sigo na rede social. Então eu falo, o poder que tem essa, né, de amplitude as redes sociais. É bem legal. E uma coisa bacana disso também, né, Magali, que de certa forma a gente acaba atraindo pessoas que são similares a nós. A pessoa que te acompanha ali na rede social, alguma identificação ela viu para, né, gerar interesse dela falar, vou acompanhar. Então, de certa forma, quando vem através dessa fonte, você já tem ali alguma coisa de que essa pessoa se identifica comigo, vai dar match ali, talvez, na forma de atuar, né? Sim, sem dúvida. Aproveitando, Magali, você compartilha bastante coisa, né, sobre liderança. Você, inclusive, tem uma metodologia voltada para líderes. Como que é a sua rede social para quem está em casa e quer te acompanhar? Excelente. É maga.aleixo, falando do canal do Instagram. E no LinkedIn, que eu gosto muito também, lá em casa eles falavam assim que minha rede social era o LinkedIn, porque o LinkedIn eu sempre tive no mercado corporativo e sempre me posicionei muito. No LinkedIn é magali.aleixo. E tem 2 anos que eu voltei pro posicionamento no Instagram, que é uma grande avenida de vendas, e estou atuando nos 2 canais atualmente. E brevemente irei pro TikTok, mas sem dancinha. Boa. O pessoal fala do TikTok e ainda há muito preconceito em cima dessa rede social, né? Eu consumo muito conteúdo do TikTok e o algoritmo é igual em qualquer rede social. Aquilo que a gente consome é aquilo que ele alimenta. Tem muita coisa boa lá. Eu acho uma boa você estar por lá também, Magali. Eu vou estar mais por pedido dos meus filhos. E aí eles falaram, mãe, não tá lá. Eu falo, ainda tem o YouTube que eu comecei, tenho um desejo de fazer um trabalho maior. De fato, mas conciliar isso tudo, eu falo que a rede social é um outro trabalho. É um outro trabalho. É mais uma jornada, porque exige dedicação, exige profissionalismo, existe responsabilidade. Atenção com quem chega, mensagem, né? Isso, e uma responsabilidade, né, de ser referência ali, de estar trazendo e inspirando as pessoas. Eu acho que o maior legado que a gente deixa, foi daí que me surgiu o desejo de fazer um infoproduto,
foi muito disso, de trazer trocas de experiências. Então, eu não quero ensinar, eu estou falando de situações que funcionaram comigo e que pode vir a funcionar com você. Acho que é esse legado de troca que a gente deixa. Eu defendo muito o universo feminino. O time que está comigo hoje na Cashme, de 120 profissionais, 70% são mulheres. Olha que bacana. Eu falo que ainda vou ter uma empresa de 100% mulheres. Mas a gente tem ainda, né, 30% ali que trabalha, que são os meninos ali, os homens. Mas eu sempre tenho uma força maior para trazer mulheres para o time, a maioria mães, que tem essa jornada de conciliação, né, que tem ali, às vezes, uma importância até maior no faturamento da casa, né, dentro do lar. E falo muito sobre liderança feminina, muito, porque a gente muitas vezes deseja ser líder ou estar na posição de líder, e as empresas ainda não estão tão preparadas para fazer treinamentos e tudo. Então, tudo que eu posso auxiliar ali, que pode nortear, às vezes na primeira liderança, ou às vezes uma liderança mais madura, é o que eu trago de tema central nas minhas falas, nos meus vídeos. Olha que bacana. Ô Magali, e quando a gente fala assim, né, da liderança em si, você lida muito com isso, tanto na sua rotina profissional, quanto até nas mentorias que você oferece. O que você observa que é a principal dificuldade? É o que, assim, a maioria chega, quase que um padrão ali, olha, isso daqui é a dificuldade, é o desafio maior. Gente, 100% é a falta de confiança em si mesmo. É mesmo? É. E como é que trabalha isso, Magali? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Então a gente vai desde a raiz ali do entendimento. Hoje eu tenho 2 formatos, né? Um formato é faça você mesmo, que ali você já vai ter um consumo próprio, você vai fazer um infoproduto, vai ver as aulas estão gravadas, onde que eu falo de A a Z, o que funciona na prática, na liderança. Trago sim um pouco de base de teoria, eu sou acadêmica de formação, sou administradora, tenho C-Level, fiz MBA, sempre gostei muito de estudar, mas venho de escola estadual, então sempre estudei em escola estadual. De fato, uma família de classe média, minha mãe era bancária, meu pai comerciante, então eu vivi nesse mundo de banco e de comércio, de interior, de 5.000 habitantes. Com 15 anos nós tivemos a oportunidade de mudar para a capital, que para quem é do interior é um sonho, porque amplia suas possibilidades, mas a gente sai com muita meta para realizar nessa capital. Então, você não vai para uma capital para ser mais um, você vai para fazer uma faculdade, porque na sua cidade de 5.000 habitantes não tem, você vai para arrumar um emprego, então você já vai muito direcionada, e a vida é muito certa ali nessas mudanças, né? Então, eu tive a sorte de a família mudar, então eu nunca tive que morar sozinha, tem muitas primas que tiveram que morar em república para fazer faculdade, não foi o nosso caso. Então, eu tive a base da família ali acompanhando a gente, em momentos muito decisivos de vida, de carreira. Então, esse apoio de pai e mãe faz muita diferença, né? Minha mãe já é falecida, mas fez muita diferença na nossa trajetória. E hoje, quando eu recebo as mulheres, então eu tenho esse formato do infoproduto para ela consumir sozinha, já entender um pouco ali, um treinamento muito voltado, né? Como que funciona a liderança, a questão de foco, chama método forte, né? Então, eu trabalho muito foco, trabalho resultado, trabalho educação continuada. E na hora que vem para a mentoria, aí já é uma coisa mais one-on-one, mais individual. E aí nós vamos fazer um mapeamento, todo um trabalho de autoconfiança. É muito engraçado. Elas vêm com culpa, elas vêm com medo, com receio de se posicionar, com a questão do machismo também muito forte presente nas empresas, com assédio. Então, muitas chegam mais machucadas nesse sentido, mais feridas. Eu não tenho formação psicológica, então não é isso. Eu estou ali muito mais como uma mentoria de carreira e tento segurar a onda nessa frente, para a gente não misturar demais também, porque senão você não encerra a mentoria. Então, ela tem início, meio e fim, né? Então, eu vou calçando muito na parte estratégica de profissional, de negócio. Então, nós vamos entender o mundo dela, entender a situação que ela está, onde que ela quer chegar. Também chegam muitas mulheres que querem ter o desejo da próxima etapa, né, na carreira. Então, é ali que eu entro. Legal. Pela minha bagagem, pela minha experiência, é ali que eu consigo direcionar. Mas eu não consigo fazer a mentoria antes dela fazer o curso, porque ela chega muito cru naquela questão de empatia. Ela tem que entender o formato que a Magali pensa, porque senão eu posso me tornar até muito agressiva na condução, e nem todo mundo está preparado para um nível de exigência maior, para um nível de cobrança maior. Então, essa pessoa que está muito mexida, não é simples você conduzir
para um nível de exigência, porque a alta performance, ela é exigente. O método chama forte. Então, vai concluir o método forte primeiro, para depois a gente trabalhar aqui no individual. Eu não recebo antes essa líder. Eu tenho uma jornada para ser seguida. Que show. Você sabe, Catal, que isso tem muito a ver com algo que a gente conversa muito, inclusive a gente despertou para isso de uns tempos para cá, que é esse treinamento de habilidades que não são necessariamente técnicas. Nós treinamos muito tecnicamente, falando do time como um todo, mas a gente também começou a investir em treinamentos que envolvem aspectos ali emocionais, aspectos, às vezes até psicológicos, modelo mental. Sim. Aqui na Avante a gente até estava falando sobre isso, né? Nós temos inclusive um profissional que nos acompanha, ele vem semanalmente, e aí a liderança toda tem um trabalho ali com ele, o time de vendas. Isso é algo que faz muita diferença pra gente, porque na maioria das vezes, as pessoas elas acham que profissionalmente o que falta é sempre uma habilidade técnica, né, Magali? E na maioria das vezes não, às vezes é muito mais sobre uma habilidade comportamental, né? Como você disse aí o caso da autoconfiança, porque isso reflete no comportamento, né? Sim, sem dúvida. Eu trabalho muito no método forte também, falo de gestão de tempo, falo de inteligência emocional. São temas que eu carrego, assim, que foram essenciais para eu poder também ter mais autoconhecimento e confiança, até na minha personalidade, na minha essência, na forma que eu fui conduzindo as equipes, né? Porque quanto mais você cresce na carreira, mais o nível de pressão aumenta, sem dúvida. E a gente brinca que liderança não tem sexo, né? Não tem. Então, quanto mais alto o cargo, mais nível estratégico, mais decisões mais pesadas, né, no sentido de companhia e tudo. Então, essas habilidades, elas não são só técnicas, sem dúvidas. São fundamentais. E são fundamentais para trilhar na carreira, e são treináveis, isso que eu acho mais importante. Não tem nada que você não consiga, até mesmo a liderança, eles falam, é um dom, ou é uma habilidade treinável. É treinável também, é treinável, desde que você tenha a consciência. Tudo que você quer fazer depende muito do seu nível de consciência. E às vezes você não está, né? Às vezes o profissional, ou o candidato, ou até quem está trabalhando com a gente, não está ainda num padrão de consciência para aquele determinado tema. E aí, através até da psicologia, ou até através de mentoria, você vai trazendo níveis de consciência. Elevando, né? E aí vai elevando. E aí, quando você consegue chegar numa consciência de uma determinada habilidade, você consegue fazer, atuar, treinar, depois você passa para outra, e a gente é incansável, né? Eu falo que o ser humano, enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que aprender. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso falo porque que a a gente vida é pode isso, passar né? dia após dia e continuar evoluindo, se desenvolvendo. A gente aprende com acerto, aprende com erro. Isso. Se tiver com o coração aberto, né? O ruim é se você erra e não aprende, né? Isso. Magali, um pouquinho antes da gente entrar até no assunto maternidade, de como é que você concilia tudo isso, eu queria te perguntar na prática, você tem essa forma de atuar já muito bem estruturada e até você transmite leveza falando sobre tudo isso. Na prática, como que é uma reunião? Se eu fosse lá numa segunda-feira e fosse participar de uma reunião sua com o seu time, como que é a sua condução? Muito boa, muito bom. Primeira reunião tem que ter pauta. Eu já tenho um tempo aí na minha jornada que eu não marco uma reunião sem pauta. Eu acho um desrespeito a pessoa chegar e não saber o que se trata aquela reunião. Então, eu trabalho com as equipes com reuniões com pautas e rituais. Rituais é o quê? Constância. Então, eu não gosto de imediatismo. A gente está aqui, aí daqui 20 minutos eu vou marcar uma reunião e parar o time todo para poder falar comigo. Eu acho que isso atrapalha a jornada do profissional, que eles têm que estar dedicados no negócio dele. Então, eu gosto de rotina, eu gosto de constância, eu gosto de rituais programados. Sou virginiana. Organizadíssima. Então, tento me organizar, mas já tem, né, na essência ali um pouquinho do signo nessa questão. Então, minhas reuniões, elas têm pautas, elas têm primeiro tempo e segundo tempo. Eu gosto de dividir também para formar a consciência naquela pessoa que está ali comigo. E tento fazer reuniões, inicio e termino as reuniões bem dentro do horário. Então, se marcou 1 hora e se vai atrasar, eu falo com a turma, olha, vai atrasar 15 minutos, quem tem compromisso pode sair. Isso, para mim, é uma relação de respeito com as pessoas que estão ali. Agora, minhas reuniões começam falando sempre de resultado. Eu não começo a reunião com outro assunto. Isso aí, eu não sei se eu fui forjada assim, mas eu começo sempre vendas, eu começo falando onde estamos, para onde temos que chegar. Não começo porque tem muitos assuntos, então tem 5, 6 pautas, uma reunião. Vai sempre mostrar primeiro qual o número. Pode estar péssimo, vai abrir o número, porque é dali
que eu vou conduzir o ritmo que eu preciso dentro da equipe. A minha orientação ela vai ser destinada de acordo com o resultado. Hora mais pesado, hora mais leve, hora morno. Mas a condução é no resultado. Então, quando eu recebo... Ano passado eu recebi... eu já estava atuando na Cashme com as equipes de vendas do B2C e B2B, e tinham 2 produtos que ainda não estavam comigo, então eu recebi essas outras equipes em outubro do ano passado, para poder padronizar. Já aconteceu isso comigo em outras empresas, eu receber times para padronizar comunicações, para padronizar rituais, benefícios. Então, o que está funcionando em um, você começa a replicar para outro. E sempre eu vou muito para a escutativa. Então, eu começo a participar das reuniões de um produto, daquela equipe nova. Na hora que vai dando 2 ou 3, eu já chego no líder e falo, olha, vamos direcionar, o que você acha da gente fazer assim, assim, assim? Eu não gosto muito de comando em determinadas situações. Então, se eu estou chegando naquela equipe, eu vou ter um entendimento, mas vou explicar a modelagem que tem funcionado em outros, e algumas coisas que estão funcionando lá eu vou trazer para os outros times. Então, esse mix, né, essa possibilidade flexível de você ver o tipo que já estava funcionando aqui, e aí eu falo que o profissional, gente, a fala dele é o resultado que ele entrega. Não sei se vocês têm essa percepção. Quando eu chego nos times, eu tenho um ritual, como eu mudei de estado, já mudei algumas vezes de bancos, então, e já cheguei dentro das empresas, já mudei de equipes, já recebi equipes, né, outras equipes para atuar, eu sempre tenho um primeiro mês de reconhecimento, então eu converso com um a um da empresa, só que sempre eu olhei o resultado do último tri antes de chegar naquela equipe. Para você já ter uma percepção ali de como é que tá. A pessoa nem sabe, mas eu já olhei o resultado que ela te entregou no último tri, ou no último ano, às vezes. Então, eu vou conversar com ela, já sabendo do resultado. E a conversa é extremamente igual ao resultado dela. Não erra. Então, o resultado ele é consequência do que o profissional está fazendo. Então, quando você olha histórico de resultados, hoje, se você me perguntar, eu sei o resultado de cada um dentro da Cashme, do mês e o acumulado. Então, eu tenho esse olhar muito forte para dados e para números. Eu entendo que a gestão ela é feita com direcionamento de dados para as orientações que você vai fazer, os ajustes de rota, que são necessários e são vivos. É quase que dia a dia. Então, voltando para a pergunta. Reuniões pautadas, reuniões com tempo para iniciar e para acabar. Gosto de trazer outras frentes da esteira para participar das minhas reuniões, então eu dou espaço também para uma área de treinamento, passar alguns recados que já foram dados nas semanas. Tem uma área de planejamento estratégico que está comigo sempre, tem uma área de educação continuada, às vezes a área de creche está ali com fala, às vezes o jurídico. Então é o que está pegando mais, eu faço um convite para esse líder da esteira participar, porque a engrenagem da empresa é o time de vendas. Então nós estamos ali com 120 profissionais, toda segunda-feira às 4 da tarde comigo, porque pela parte da manhã é a reunião da diretoria, de 9 até meio-dia, toda segunda. Então, às 4 a gente já tem aquele ponto de encontro. Então, funciona assim, entendo que as reuniões elas têm sim que ter um espaço primeiro para falar de números, de resultado, porque nós estamos ali para fazer essa entrega, e na sequência os demais assuntos. Sendo que a gente também trabalha muito campanha e reconhecimento com a equipe, então sempre tem um ranking da campanha, como que tá, a gente comemora. Na reunião de resultado, que é pós-fechamento, que eu também não gosto de alongar, para o mês já começar logo. Então, fechou o mês, a primeira, a segunda, a gente já vai falar de resultado. A gente traz os destaques, os reconhecimentos, e aí não é só na venda, a gente traz destaque em conversão, a gente amplia o escopo, traz destaque em volume de propostas que foram trazidas, traz destaque em excelência de assinatura, qualidade de atendimento. Então, a gente amplia as métricas para não ficar somente no número. Eu fiz 25 milhões esse mês. Mas e o outro que teve a melhor performance? Não vai ser reconhecido? Então, dentro das próprias regionais, eu sugiro muito para eles também terem mais tipos de métricas, às vezes para até todo mundo estar no quadro. Aí tem gestor que fala, mas todo mundo fez uma coisa de boa? Fez. Às vezes ele trouxe o maior número de parceiros desse mês dentro de uma regional. E ele não bateu a meta. Mas como que você vai fazer essa pessoa se engajar se você não valorizar essa entrega que ele fez? Vai ser só o resultado? A gente está falando de resultado muito aqui, mas vai ser só o número. Então o resultado, gente, ele não é só o número. Eu gosto de amplificar ele. Ele é quantidade de parceiros, ele é atendimento. Então, eu tenho ali 7 métricas que mensalmente a gente reconhece os profissionais e não só é o número, mas o número é o primeiro. Olha que bacana. E
do seu ponto de vista, Magali, o que não pode faltar na rotina de um líder? Gente, você falou muito sobre os números, né? E, de fato, é algo que a liderança ela precisa ter ali. E é aquilo que dá a perspectiva, que dá projeção, que dá o cenário real, que dá a possibilidade de mudança, né? Ó, esse caminho não tá funcionando, vamos mudar para cá. Como é que é a rotina de um bom líder para você? O que não pode faltar? Muita coisa. Mas eu vou trazer duas, tá? Bom. Duas que é a que eu mais sigo como líder e também exijo que eles sigam como líder. A primeira é o foco que eu junto com a disciplina ali para eu trazer uma coisa só. E a segunda é a constância. A constância na minha forma de pensar como líder, é 3 meses repetindo um resultado ou uma média de um resultado. Por que isso? Porque ali é uma métrica que você mensura não só a entrega, você mensura tudo que está de baixo na base. Então, quando não tem constância, tem muito trabalho de base para ser feito. O que é trabalho de base para ser feito dentro de uma equipe comercial? Organizar o número de visitas que cada um está fazendo, porque se não está tendo entrega constante, não está tendo o número de visitas de forma repetida como métrica, o número de envios a créditos não está sendo superado. Então, a constância, ela me resolve N dores dentro da jornada de venda. Então, quando não tem constância, para eu enxergar o diagnóstico é muito fácil. Como eu sempre vendi, sempre estive em área comercial, é algo que eu já domino. Então, na hora que eu olho o número, se não tem uma constância de 3 meses, eu trabalho por trimestre, eu não trabalho com imediatismo. A maturação, ela demora para acontecer. Então, tem um momento da regional, se trocou líder, se não trocou. Então, uma série de situações de mapeamento que o líder tem que ter. Mas, no resultado tangível, avalio um bom líder que tem constância, consegue fazer situações de forma rítmicas, né, rituais, consegue implementar isso dentro de um time e trazer esse nivelamento, que é algo dificílimo também. Você conseguir uma equipe nivelada é um dos grandes desafios da liderança, porque ela tem 2, 3 que superam o resultado. Os outliers ali, né? Os outliers. E trazer esse nivelamento volta para a questão do diagnóstico do trabalho de base, na minha experiência ali, no meu entendimento. Então, eu sempre faço essa análise e trago essas provocações para que cada líder enxerga essa jornada. O que está faltando ali, onde que você vai fazer um ajuste fino, né? Porque o que acontece? Na hora que você vai trabalhar com uma regional, com uma liderança, você não pode simplesmente apontar as falhas, porque não pode mostrar que tudo está errado, senão você desmotiva quem está ali. Então, eu, de forma mineira, eu vou pelas beiradas e falo, vamos conquistar isso aqui primeiro e depois a gente dá mais um passo, porque você não organiza a estrutura igual você faz uma faxina na casa e organiza tudo de uma vez. Você tem que ser estratégica, intencional, onde que você vai arrumar primeiro. E dentro de um funil de vendas, o funil de vendas, ele é exatamente o que você precisa analisar para saber aonde que você tem que atuar. Mas não atua de tudo de uma vez, não. Entende e vê. Onde que eu vou fazer um planejamento estratégico com o líder para começar a tampar uma dor. E uma de cada vez. Entende? Porque vai ganhando maturidade esse time, vai ganhando confiança. O time precisa ganhar confiança na entrega. E ação que me dá mais resultado também, né? Que às vezes você vai identificar vários pontos ali. Quando você assume uma área nova, poxa, eu tô vendo que tem gargalo aqui, 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 aqui. Não vai dar pra fazer tudo de uma vez, né? Não dá. E onde que eu consigo, assim, onde que eu atuar primeiro, isso daqui eu já consigo o maior resultado de todas as opções. E fazer através de planejamento, né? O que acontece, Marina e Catal, e a audiência que está nos assistindo? A gente precisa das pessoas. E a gente precisa da energia delas no esforço para a melhoria. Se você não tem a confiança que a gente já falou e a transparência, não adianta se trazer a estratégia, porque ela não vai ser cumprida. Então, primeiro, a gente tem que identificar, eu rodo as 12 regionais para ver clima da equipe. As minhas visitas estão, claro que eu visito parceiros, mas eu visito muito, eu sempre dedico a minha chegada, normalmente o primeiro dia, para estar com o time. Ora, eu solto algum tema e peço para eles fazerem um pré-work e falo, nós vamos falar disso, por exemplo, traz sua base de parceiros, quantos estão nesses estados, quantos não estão nesses estados, e peço cada um para contribuir. Para quê? Para ele ter um racional antes da minha chegada. Então, ela está vindo para esse motivo, em específico. Né? E aí, no segundo dia, quando eu fico 3 dias, que é mais raro, aí sim a gente vai fazer visita de parcerias mais estratégicas e tal. Mas o primeiro dia é sempre dedicado aos times. A Cashme, todos os profissionais são CLT. Todos são profissionais nossos, né, dentro da estrutura.
Então, o meu primeiro tempo é sempre com eles, e quando eu consigo, eu ainda chamo numa sala para conversar na unidade, no individual. Por quê? Uma coisa é conversar no coletivo, outra coisa é quando você se dedica a essa pessoa no individual. Ninguém vai falar de dores no coletivo. Perfeito. Não vai falar. Mas no individual, é uma oportunidade de ele falar de uma situação que está passando em casa mais difícil, ou uma situação nova de um relacionamento, ou uma dor, não está tendo uma boa interação com o gestor, com a gestora. Então, mesmo na diretoria, eu nunca deixei de me aproximar de quem está na linha de frente. É na linha de frente que a gente sabe o que está acontecendo. Não é lá em cima. Lá em cima você fica às cegas. Se você ficar... Horizontal aqui, muito próxima do time, né? Tem que estar muito próximo. E eu tenho a liberdade de parabenizar, todo fechamento eu mando no... A gente tem um canal de comunicação, eu mando parabéns, falo, o seu número foi essencial para o nosso resultado. Quando não foi bom que a pessoa zerou, que eu sei que ela está sofrendo, eu não mando que ela está zerada, mas eu falei, esse mês será muito melhor, estou aqui torcendo por você. Então eu tento essa aproximação genuína mesmo, porque eu fui vendedora, eu sou vendedora, hoje eu vendo uma estrutura. Eu vendo meu time, eu vendo a empresa, eu vendo o institucional. Mas eu vendo, eu não deixo de vender, eu não saí desse papel. Então, eu sei a dor da venda. Eu trabalhei muito para chegar na liderança, eu fui vendedora. Então, o líder que foi o vendedor, que fez o PAP ali, ele tem uma empatia muito grande. Sentiu a dor já. Você sabe o que é, não é fácil o dia a dia das vendas. Você tem que ter muita resiliência, é muito foco, é muita estratégia, é muita coisa, a sorte também. Então, eu sou muito empática com eles. E tento trabalhar muito, assim, nessa empatia. Isso, com certeza, reforça mais o lado, de fato, humanizado, né? A gente sabe que o número é muito importante, mas a pessoa, quando ela tá ali empenhada, ela tá tendo o sentimento de frustração quando ela não alcança o resultado. E, às vezes, uma mensagem só piora o estado emocional dela, né? E quando ela escuta, poxa, a própria diretora comercial falou que meu mês vai ser melhor, aquilo internamente tem um efeito de gerar confiança muito grande na pessoa, né? De agarrar e falar, tá bom, esse mês eu vou encarar e vai ser diferente, né? Impacta positivamente, porque os líderes, né, com os liderados, e vira um ciclo, né, de energia, positividade. Então você percebe um time comprado, né? Acho que essa é a palavra. A Magali usou um termo que eu achei muito interessante. De fato, todo mundo precisa das pessoas, mas sobretudo da energia, do empenho, da motivação delas fazendo. Se o cenário não tá bacana e essa pessoa, ela já está talvez desmotivada porque não tá conseguindo também chegar onde gostaria, e você entra com uma fala ali que potencializa isso, drena a energia da pessoa, drena a motivação, né? Quando você vem com uma palavra mostrando de que, olha, dá para ser diferente, vamos por esse caminho, dando direcionamento, que é o papel do líder, né? Eu tenho até uma frase que eu uso muito, que eu uso como um mantra mesmo. Quando o mês foi ruim para um profissional, nessa hora que eu vi que foi ruim, eu mando para ele que um mês não te define, ou um trimestre não te define. A pressão para o resultado ela é muito grande. Em determinados momentos, aquelas pessoas que a gente está investindo, estou falando de pessoas que a gente quer estar em maturação, que a gente quer dar continuidade, ou que já está com a gente há muito tempo, não é uma pessoa que você já desistiu dela. Uhum. Uma palavra de incentivo que aquele mês não define quem ela é, não é um mês que vai definir quem é você, é o seu esforço, o seu resultado. Então, eu uso essa palavra muito de incentivo, e a outra que eu falo muito com os gestores para poder utilizar é a questão de o mês não foi bom, não vem dar uma pancada no time, no coletivo, porque às vezes uma regional com 12 profissionais foi bom para 2 e foi ruim para 10. Na hora que você vem dar uma chamada, quem absorve é os 2 que foram bons, não é os 10 que não foram. Não é. Só absorve quem tem consciência. Só absorve quem tem consciência que ele está conseguindo entregar. Quem não está conseguindo não está com consciência, então tem um trabalho grande para fazer. Não adianta dar uma pancada. Todas as vezes que os líderes, aqui em outras empresas que eu trabalhei, um mês muito ruim veio e deu uma pancada na equipe, os melhores pediram para sair. Porque eles não estão sendo vistos na unidade, no esforço individual, e o resto do coletivo não tem consciência para tomar aquela pancada. Então, quem não entregou, o ouvido fecha. E não é porque ele está fechando, não. É a falta da consciência, isso é muito louco. Então eu falo, vai no one-on-one, o mês foi ruim, só fala, gente, o mês foi ruim, nós vamos tratar caso a caso no individual. E aí é no individual que você vai fazer o diagnóstico, e sempre dados, gente, não comportamental, é dados. Quantas propostas vieram? Funil de venda, volta para o funil de venda, não se desgasta com o comportamental.
E aí determinados líderes, né, eu já vi em outros bancos que eu trabalhei, te desgastam muito com o comportamental do colaborador. Isso não vai te levar a nada, você está trabalhando em informações de dados. Então, olha, tinha que fazer 25 visitas e fez 19. O que você acha que pode fazer? Vai junto. Quem não fez um mês bom foi ele que tem que te falar, não é você. Então eu vejo líderes atropelando processos, porque ele já sabe o que aquela pessoa tinha que fazer, mas ele tem um nível de consciência de líder. A pessoa que está ali não tem. Então você tem que descer um pouco, Para ajudar a pessoa a enxergar. ir para o mesmo nível da pessoa e falar, vamos juntos? Olha, tinha que ter trazido 55 propostas para crédito, que é o que a gente cobra na Cashme por consultor. Trouxe 22. Automaticamente, gente, na hora que você cobra proposta de crédito, você está cobrando o quê? Visita. Vamos fazer. É funil de vendas. Quanto mais o líder e o consultor, né, o comercial, tiver uma noção do funil de vendas, mais sucesso ele tem na carreira, porque ali é dados. Só que quando você mistura para o comportamental, você vai para um outro caminho, para um outro lugar que não cabe na situação profissional. Não cabe. Vai gerar desgaste, vai gerar conflito, vai gerar ego. E é subjetiva a avaliação disso também, né? E aí é um lugar que é muito difícil de você estar. Porque vai ser uma guerra de discussões, e aí a energia vai drenar, vai embora, porque entrou num lugar que não tinha que ter entrado. Então a gente tem que também saber ter uma flexibilidade de estar e de não estar. Às vezes não está no momento, acabou de zerar. Aí você já vai pôr na sala, já vai dar uma pregada, tal. Então, são habilidades que a gente vai... O Catal falou uma coisa, a gente vai... No digital, a gente vai fazendo camadas. E na experiência de liderança também. A gente vai juntando experiências com erros e acertos. Olha, isso deu errado. Então, não vou fazer dessa forma, vou conduzir de outra. E as pessoas também vão nos mostrando. Né? A gente vai entendendo na unidade e vendo como que é cada um. Às vezes uma coisa que um aceita, o outro não aceita. Então você tem que saber lidar. E isso ninguém ensina, né? É difícil. É sabedoria. São anos, né, de experiência. Magali, e aí, como é que com tudo isso, com toda essa sabedoria, estando envolvida com um time aí de muitas pessoas sob sua responsabilidade, você concilia tudo isso com a sua vida pessoal, né? Além das mentorias que você faz, você tem 3 filhos e eles são em idades ali diferentes, né? Um tem 18, 13 e 5, é isso? 5, Como é que foi pra você? Porque quando você foi mãe pela primeira vez, você já estava muito ativa profissionalmente. Isso. Eu até queria que você abordasse um pouco antes de se tornar mãe, se em algum momento você questionou sobre isso, sobre sou muito ativa profissionalmente, sigo com a maternidade, não sigo com a maternidade? Sim, eu questionei quando eu voltei da maternidade. Eu tive minha primeira filha aos 26 anos e no mesmo ano eu assumi a minha primeira gestão. No ano anterior eu tinha pedido para um gestor, tinha demonstrado o desejo de ser líder. E aí a gente voltando de uma visita, ele falou assim, você não tem perfil para ser líder. Porém, né, eu estava muito certa que eu queria ser líder, enfim, e não desisti ali. Eu persisti e falei, não, eu vou direcionar minha carreira para fazer um MBA aqui para liderança, porque eu posso sim contribuir com a liderança, eu posso sim ajudar a desenvolver e formar. Eu sempre fui uma estudiosa nata, eu sempre li muito, e era um desejo que estava muito, muito certo. E aí, nesse momento, antes de eu me tornar líder, nesse ano que a minha filha nasceu, teve uma situação, acho que ela devia estar ela nasceu em 2007. Teve uma situação que eu ainda levava muito trabalho para casa. Era físico, né? Os envelopes, a gente pegava nas concessionárias os envelopes dos créditos de financiamento de veículos e a gente levava para casa. E numa dessas, ela estava naquela fase de pegar lápis, próxima de 1 ano ali, ela riscou todos os meus dossiês. Todos. Devia ter 25. Todos, um a um. Foi passando e foi brincando e foi riscando tudo. Ela foi aprovando as operações do jeito dela. Ela riscou documento de cliente, porque antes de colocar dentro do envelope, quando faltava pendência, quando tinha pendências, eu tinha uma forma de me organizar, que eu deixava um clips e o documento por fora ali, comprovante de renda, identidade, tudo que estava pendente não ia para o envelope, porque eu tinha que resolver aquele dossiê antes de envelopar, porque depois que você entrega dentro de banco, a pendência ela te bloqueia de pagamentos de outras operações, então era uma coisa muito rígida.
Então, eu tinha esse costume. E nisso, ela riscou todos. Então, eu tive que voltar em cada agência, pedir documento de novo. Então, me deu um trabalhão. Aí, nesse dia, eu decidi que eu não subiria mais com trabalho para dentro de casa. Eu falei, olha, a maternidade está me exigindo outras habilidades e outras questões aqui que eu não tinha, porque depois que você tem um filho, é muito tempo dele e não o seu. E como eu já estava em carreira desde os meus 15 anos, trabalhei numa loja de varejo de 15 aos 18, como contratações esporádicas ali, eu me vi numa situação nova e aí eu fui buscar apoio com uma colega que já era mãe, porque eu estava enlouquecendo na função. O dia não rendia, as interferências da casa, alguma situação que aconteceu, vomitou, foi com febre, estavam me deixando enlouquecidas, porque antes eu estava acostumada só a trabalhar. Então eu me vi numa situação nova e o que eu fui fazer? Eu fui pedir ajuda para uma outra colega que tinha uma filha com 2 aninhos, e a minha estava com poucos, né, um ano ali, 2 anos para frente. Aí nessa hora ela veio falar comigo de organização. Ela falou, Magali, é o seguinte, ela falou bem assim, o que funciona para mim? Se eu vou ao salão fazer unha, eu vou naquele dia e não mudo o dia. Se eu tenho tal atividade, então tudo que é previsível você vai deixar agendado, porque você tem que organizar a sua agenda. Porque se você for deixar para ir no salão na hora que der tempo, não vai existir essa lacuna de tempo. Gente, isso mudou minha vida. Por quê? Ela falou, dá para você trabalhar no horário de trabalho, sim, eram 9 horas. E depois estar presente com a família. Então, desde então, eu tento ter tempo de qualidade com minha família. No cargo de direção, às vezes eu tenho algumas interferências assim, que são necessárias à minha atuação fora de horário, não vou falar que não tem, porque tem. Às vezes é um período mais de meta, mais finalmente de mês, eu vou estar falando com o senhor em horários diferentes ali, mas são coisas muito pontuais, né? O final de semana é muito raro a gente ter que conversar, raramente um sábado de manhã. Então, nisso ali, nessa questão da organização e rede de apoio, para poder conciliar. Porque se eu estou aqui hoje, eu tenho que ter uma ajudante que está ali, ou eles têm que estar na escola. E, na ocasião, o de 5 anos hoje, eu tenho uma ajudante que fica com a gente, aqui em São Paulo, e ali tem a jornada. Então, eu e meu marido, eu falo, tem uma planilha na geladeira, assim, com as agendas de quem busca, quem leva, e no meio disso eu tive que criar outras redes de apoio aqui também em São Paulo, que é diferente de Minas, que tem meu pai, que ajudava muito, e minhas irmãs, que sempre socorriam, e até uns colaboradores, meus mesmos amigos de trabalho, que já me socorreram na época. Eu falei, busca para mim, porque eu ia trazer aqui, e eles buscavam. Aqui é mais difícil um pouco pela logística. Então, essa rede de apoio e essa organização é que, de fato, me permitem continuar com a carreira, continuar próximos. Eu tenho visto que, agora com 2 adolescentes, eles têm me dedicado ainda mais proximidade. Eu estou tendo essa percepção. Porque a criança, quando ela é pequena, você decide. Você põe no carro e nós vamos para tal lugar. Não tem desejo ainda. Então, é muito mais. Eu achei mais fácil como mãe quando eles estavam menores. Agora que eles estão tendo noção de vida, eles querem opinar, eles não querem ir. Então, essa fase tem me dedicado, tanto a mim quanto ao meu marido, mais proximidades. E são fases ali de 13 anos, 18, que são fases essenciais, você tem que estar muito próximo, porque se perde ali, vai para um caminho que às vezes você vai ter muitas, né, dores para tratar depois. Então, a gente não tem receita, mas a gente sempre tenta ter esse tempo de qualidade e rede de apoio. Então, na minha rede de apoio em São Paulo, eu criei uma lista com ajudantes extras, com quem cozinha, quando vem gente de Minas ou receber visitas, com taxistas do bairro, que hoje mesmo é um taxista que vai levar, com a minha ajudante sempre dentro do carro. Então, leva um e volta com o outro. Então, é uma ginástica, é uma dinâmica, né? Bem corrida, sim, mas muito prazerosa, no sentido que era um objetivo nosso de criar família, sempre quis ser mãe, meu marido também sempre quis ser pai. Então, a gente está muito feliz, né, que a gente tem conseguido caminhar, né, na presença de Deus, na fé e nos valores, né, cristãos que a gente acredita na educação deles. Olha que bonito isso. Você também tem 2 em idades diferentes, né, Catal? Tenho. Gael e o Gui estão com que idade? O Guilherme tá com 12 anos, né? E o Gaelzinho, 2 anos e meio. Então, assim, eu tô vivendo também as experiências, né? De você ter um pré-adolescente e um ali fase bebê, exige muito, né? Mas é o que você falou, a organização faz toda a diferença. Muita gente despreza a agenda, né? Uma ferramenta aí que ajuda muito. E olha, mulheres, né? Que 4 jornadas aqui, a Magali. É executiva, mãe, ainda tem que ser esposa e ainda
rede social, uma influencer, né, das empresárias aí. Então, assim, se não tiver organização, se não tivesse tudo muito bem, né, alocado, parece que não flui, né? Então a gente vê o quanto é importante e muitos empresários acabam desprezando uma agenda, igual você falou, tudo que é previsível. Olha que chave, né? Você colocar, não, eu faço só naquele dia, né? Então olha que interessante a organização. Então fiquei interessante olhando esses insights, né? O quanto a gente consegue se organizar de fato e ser produtivo, né? E essa sensação de não ser produtivo que incomoda muitos empresários, né? Você que está assistindo o podcast, com certeza se lembrou de alguém que é muito ativa profissionalmente e é mãe. Eu acho válido você encaminhar esse episódio para essa pessoa, porque a Magali tem conciliado isso de uma forma muito bacana, né? E muito se fala, Magali, sobre a culpa que a mulher sente, né, em relação à maternidade. Acho que a mulher ela já sente culpa de várias coisas, né? Mas diz que a maternidade potencializa muito isso. Você lida muito com esse sentimento? Você consegue racionalizar de que é assim e ser bem pragmática? Como é que é para você? As minhas amigas, elas falam que eu sou muito prática. De fato, eu sou uma pessoa prática, até mesmo pelos meus objetivos de vida, de família, de carreira. Então, o autoconhecimento sempre me ajudou nessa busca, né, por conhecer um pouco mais, entender de onde que está vindo esses gatilhos, essas questões. Eu vou falar que eu não sinto culpa, mas eu sempre tive muito certo que eu não abriria mão da minha carreira para ter filhos. Então, minha mãe foi bancária e ela também trabalhou. Então, eu fui criada nesse ambiente que as pessoas, né, pai e mãe já trabalhavam fora. Então, não era algo que estava ali sendo negociado. Então, eu nunca parei. Nunca parei. Desde eu tive os filhos, respeitei a licença maternidade, que é um período curto ali, mas na sequência eu já voltei. Alguns apertos em algumas dessas retornos, porque tudo que a gente programa, e eu vejo isso repetindo com as meninas que engravidam, ganham filhos, e a gente faz uma prévia ali, né? Quem vai ficar, como é que vai ser. Quando você volta, dá tudo errado. É muito comum isso, dá tudo errado. E eu entendo que se você desesperar nesse cenário, não vai te ajudar, então você tem que ter alguns planos B. E esse olhar humano ali, de entendimento que ou se eu estou aqui na carreira, estou me dedicando aqui, também é para o melhor deles. Então, eu evito muito esse sentimento de culpa, de ficar trazendo essa culpa, mas eu não tive lá. Por exemplo, ontem teve a apresentação de uma questão de esportes na escola do meu filho. Meu marido não está aqui, ele está viajando. Então, eu fui, filmei, participei, falei, olha papai, tal. Mas já teve situações que eu não fui. Então, o que a gente tenta fazer é se organizar, de novo. Como que vai ser essa organização para ter essa presença e ter a carreira também? O pilar mais forte para mim sempre foi a família, e sempre vai ser a família, em primeiro lugar. Mas tem a rotina da agenda, que se não der para conciliar, pelo menos um vai estar presente. Uhum. Então, eu tento não ficar carregando culpa nas minhas atuações, porque eu já tenho bastante coisa para... Não vou culpar a mente com isso, né? Eu tento. Que conselho que você daria, Magali, tendo passado aí por 3 gestações já na gestão, na liderança, você vivenciou 3 licenças maternidades e retomadas, né? E que conselho e que sugestão você daria para quem pretende engravidar e é muito ativa profissionalmente, ou para quem de repente está, né, gestante? Nós temos uma pessoa aqui no time, ou para quem está para sair, para quem está de licença e está para retomar futuramente, que conselho que você daria? Eu vou voltar no autoconhecimento, porque eu divido em 2 situações. Tem mulheres que têm condições financeiras de esperar até os 2 anos para ter um acompanhamento ali dos primeiros passos, da introdução alimentar. Então, tem mulheres que vão optar por isso e tudo bem. Mas tem mulheres que não têm condições financeiras ou não têm desejos de optar por paralisar uma carreira. Então, é um entendimento muito particular. Entendo que cada uma tem que olhar para a sua realidade. Não existe, a gente não pode ficar num mundo de comparação. Essas redes sociais, elas trazem muito essa coisa linda. O que está no Instagram é só o que pode estar. É tudo lindo, é tudo perfeito, é tudo feliz. E a realidade não é essa. Então, de fato, ela tem que ver a sua realidade, como que é composto esse ambiente familiar. Tem pessoas que vão sustentar esse período, não vão. Ela quer fazer essa pausa, não quer. Porque tudo que a gente vai contra os nossos desejos, a gente vai pagar por isso depois. Então, se ela tiver condições
de conciliar. Eu falo que quando tem alguém da família para olhar, uma avó, gente, é algo assim muito poderoso, porque a avó ela vai olhar com carinho muitas vezes até que a mãe, que ela já passou de fase, então ela tem aquele olhar de embutir um cará ali na comida, uma beterraba no feijão. Então ela tem uma assistência, uma rede de apoio muito poderosa quando tem essa pessoa, esse laço, né, para poder olhar. Mas entendo que é respeitar a individualidade e a situação dela, não se comparar. Se ela não tem condições, ela não adianta ficar pensando como tem condições. Não adianta. Ela precisa de complementar a renda da casa, ou às vezes ela é mãe solo. Como que ela vai ficar pensando e vai ficar com esse menino sem ar? A não ser que ela tenha uma criatividade de montar algo, né, no digital. Hoje também o mercado ampliou muito de possibilidades. Mas ela tem que olhar para a sua realidade, não ficar ali se espelhando nesse mundo de artistas, de influências, porque ele às vezes está muito longe da nossa realidade. É comparar, às vezes, né, a necessidade que é sua com a realidade do outro, né? Às vezes você não vai ter aquela opção disponível, não vai estar disponível para você naquele momento de vida, e aí não faz sentido ficar sofrendo a tortura ali, né, de qual caminho eu tomo, sendo que talvez aquela não seja uma alternativa para você, Isso, né? isso. Eu acho que tem que ser mais prático. É viável? Não estão nem Então, pensando nisso. É possibilidade fora, né? Tudo é energia. Aí você vai ficar se consumindo ali, é uma situação de muita mudança para a mulher. Gerar um filho, para a família, né? Mas principalmente para a mulher, hormonal. Então, tem todo um processo ali de mudanças, tanto de pensamento, de corpo, de estima. É muito complexo essa fase da maternidade. Então, a rede de apoio familiar, as pessoas que estão próximas ali, te acolhendo, te ajudando, ou ajuda profissionais também, né? De terapia, quando tem condições. Eu falo que muito tem a questão da condição. Então, a gente opinar, faz isso, faz aquilo, não precisa condição. Tem que voltar para a sua realidade, para o seu mundo. E eu tenho certeza que tudo que você faz com o coração leve e com o apoio das pessoas de casa, você vai ser bem sucedido, porque você tem mais gente junto com você. Você não está sozinha nessa jornada da maternidade. Perfeito. Ela falou muito sobre autoconhecimento, né, Catal? E a gente tem visto o quanto que isso cada vez as pessoas têm se dado, acho que mais conta disso, né? A terapia auxilia muito nisso, né, Magali? E aí, quem de repente talvez não faça a terapia, quais outras formas que você identifica que a pessoa ela pode ter esse autoconhecimento? Porque parece que é tão simples, tem coisas que a gente tem clareza tão grande sobre determinadas coisas, sobre determinados assuntos, até profissionalmente, né? Às vezes a pessoa ela domina um determinado mercado, mas às vezes falta conhecimento sobre ela mesma. Que ferramentas que você acredita, e aí falando da mulher e do ser humano como um todo, que auxiliam no autoconhecimento? Eu sou muito adepta a livros e eu consumo também muitos cursos digitais. Né? Então, de criação de filho, eu falo que os meus grandes desafios nessa jornada de carreira e maternidade são a criação dos filhos. No mundo corporativo, como eu estou há muito tempo, eu tenho mais habilidades, já tenho mais referências, então eu passo menos aperto do que na criação. Então, tudo que eu faço é muito voltado também para entendimento de psicologia, de birras, então eu consumo muito conteúdo sobre isso em livros, no YouTube, em cursos. Eu compro muito cursos, foi daí que também surgiu o meu desejo de ter um infoproduto. Mas a questão da terapia, Marina, vem muito do poder aquisitivo. Não é todo mundo que consegue fazer, que tem a condição financeira para poder ter uma assistência. Tem muitas empresas que apoiam, então acho legal quando a empresa apoia. Vocês comentaram que aqui vocês têm uma iniciativa, né, desse trabalho psicológico. Mas em livros e em outros caminhos você também consegue. Na fé também você consegue trazer muita reflexão, muito autoconhecimento. E é uma jornada. Né? Não vai ser um livro que você vai ler que vai resolver todas as suas questões. É uma pecinha que você vai encaixando aqui, outra num livro ali. Às vezes é uma frase que você escuta de uma pessoa que tem experiência, um podcast como esse. Isso, é uma caminhada, né? É uma caminhada. E é bacana, né, Magali, a pessoa não se limitar também. Você comentou sobre a questão do recurso financeiro mesmo, né? Não é todo mundo que às vezes consegue ter acesso a uma terapia, mas o quanto um livro, um podcast que é gratuito, uma pessoa que você acompanha na rede social, ela vai ali falar coisas pela experiência de vida dela, e aquilo já pode fazer muito sentido, né? O Cortella, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala que a internet tem quem navega e tem quem naufraga. E eu acho de uma sabedoria enorme ele colocar dessa forma, porque a gente tem muito conteúdo gratuito disponível na internet.
Mas, às vezes, por uma má escolha ali, às vezes a gente acaba escolhendo acompanhar pessoas que não vão, né, trazer um conteúdo que agregue e vale. Poxa, se eu estou identificando que há uma dificuldade em certas áreas da vida e a gente sempre tem aquilo que melhorar, tem muito conteúdo disponível na internet de forma gratuita para a gente ir elevando o nível de consciência, entendendo mais e um pouquinho que você consiga já melhora muito, né? Sim, sim. E essa sensação de conquista, de vitória, ela é muito positiva. Eu sigo muitas mulheres na internet. Eu fico com uma leve impressão, o catálogo também está muito bem posicionado na rede social, eu fico com uma impressão que tem mais mulheres se posicionando na rede social do que homens. Não sei se... Não tenho dado estatístico aqui, mas pode ser porque eu acompanho muito, então o algoritmo acaba me trazendo mais também. Mas ali elas compartilham situações de dia que ajudam muito nesse reforço de algumas situações que você está passando. A gente brinca que o mundo é mundo desde que é mundo, e os problemas acontecem desde então. Né? Eles só vão se repetindo. São os mesmos, né? São os mesmos, eles vão se repetindo nas casas, nas empresas. E eu volto para o nível de consciência. O nível de consciência que cada vez mais que a gente vai tendo, a gente vai amadurecendo e é constante, é fase de vida. Viu, vamos entrar um pouco no assunto de mercado e home equity. Esse é um assunto que eu tenho duas pessoas aqui que dominam demais, né? Um mestre. O Catal é o melhor especialista de home equity do Brasil e é muito bacana a gente poder fazer essa troca, porque apesar de ser um termo muito conhecido para a gente, tem muita gente que ainda não conhece. O que é home equity, Magali? Fala para quem está em casa. Eita. Nada mais é que um crédito com garantia imobiliária, onde que você vai usar o seu bem para levantar um recurso em cima dele financeiro, né? Então é um produto aí dos últimos 20 anos de mercado, ainda tem mais 30 anos de muitos ventos de caudas longas aí para esse produto. Existe um oceano azul de oportunidades. A gente ainda está trabalhando muito o aculturamento do brasileiro para a utilização desse ativo, sem ter que sair dele, sem ter que desalugar, utilizando ele para benfeitorias na empresa, projetos de expansão. Então ele tem uma amplitude de utilização, consolidação de dívidas. E acho que vai ser uma troca boa aqui com o nosso grande mestre aqui, o Catal. E o que é legal, né? Quando a gente vai entrando mais nesse mercado financeiro, finanças, crédito, né? O crédito em si ele pode ser usado como uma alavanca para os negócios. Só que muitas pessoas vão atrás de um crédito em emergências, né? Em situações aí que a empresa está precisando de um capital devido a alguns momentos ali que a empresa está passando. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, porque a Cashme tem, né, track records, big numbers aí, já passou de 1 bilhão. O que é interessante, assim, ó, para o empresário começar a se conscientizar que o crédito não é só para emergência. Fala um pouco desse tema, para usar como alavanca para negócios. Boa pergunta. A gente tem sim o crédito para fôlego, ele é utilizado bastante, igual você comentou, que seria para esse fôlego imediato. Então ele é uma solução rápida quando você vai para o banco tradicional. Ele acaba sendo burocrático demais, então essa nova leva de fintechs e bancos digitais que surgiram com esse aporte de crédito com garantia imobiliária, que é conhecido como home equity, ampliou aqui as possibilidades do empresário e da empresária para chegar nesse recurso, que eu considero um recurso de ticket alto, que vai aí, né, de 50 milhões, falando de Cashme, até 25, 30 milhões. Então ele consegue ampliar e utilizar isso desde que ele tenha um bem para ofertar em garantia. Para a empresa que quer ter uma consciência melhor da utilização, a gente fala muito em planejamento financeiro. Normalmente essas empresas são compostas ali por gerentes financeiros, por contadores, que consigam, né, eles conseguem auxiliar com muita inteligência e maestria como que vai ser feita essa programação. A gente está beirando agora a reta final do ano, falo que um ano que voou, e um ano com um cenário econômico mais desafiador, não só no Brasil, mas no mundo. E a gente tem uma injeção de crédito muito forte agora nessa reta final, com oportunidades muito boas de precificação, de prazo, para que ele consiga ter um capital de giro para cumprir as despesas agora de 13º, de folha. Então é muito interessante essa reta final desse quarto tri, ela vem muito para esse empresário, essa empresária que demanda ter esse fôlego. Então eu gosto de falar do fôlego e gosto de falar do planejamento.
No melhor dos mundos, o planejamento vai ser algo que você vai fazer uma concretização com um cenário mais previsível, mas que não é a realidade mesmo, tá? A gente entrevista todos os clientes que a gente recebe de high ticket na Cashme, a gente trabalha com operações de tickets muito, muito bons, então a gente consegue ter essa proximidade através dos nossos distribuidores, igual vocês, e aí a gente consegue ter a percepção desse cenário mais de endividamento. Então, o que a gente sugere nesse momento? Uma troca inteligente de crédito, que seria uma consolidação. A consolidação ela vai vir de uma forma oportuna para esse empresário, para essa empresária, trocando dívidas mais caras por uma única dívida. Então, às vezes, ele está com 5, 6 créditos ali que foram concedidos em bancos com prazo mais curto, e a consolidação ela vai trazer, além de um alongamento de prazo, ela vai trazer esse fôlego imediato. Hoje pela manhã a gente estava conversando e o Catal mesmo citou uma situação que um cliente que tem uma parcela alta, mas com um prazo curto, que é o modelo bancário de varejo. Então a fintech ela vem para flexibilizar. Além de ter mais apetite para fazer operações de grandes tickets, ela também faz uma desburocratização do processo, facilitando essa tomada, e um prazo longo que hoje vai até 20 anos. Então, a troca inteligente é algo que eu sempre comento muito e de forma oportuna casa para o empresário ter esse fôlego para começar um 2026, eu brinco que no azul, né? E o que é bacana também é que, assim, ó, o pessoal ainda é um tabu, né? Esse negócio de colocar o crédito com garantia de imóvel, nossa, eu vou perder o imóvel. Assim, existe uma série de coisas, né, que para ser aprovado também leva em consideração a capacidade de pagamento, né? O cliente tem que estar ali saudável para poder adquirir, né, esse tipo de solução no mercado. E tem a questão também que quando o empresário olha, né, para outros tipos de produtos, né, hoje, querendo ou não, numa Selic em 15%, né, o Home Equity, que também é empréstimo com garantia de imóvel, ele acaba sendo uma solução não só saudável, mas uma parcela baixa permite que esse dinheiro gire dentro do negócio, né? E automaticamente ele consiga depois, com dinheiro novo, fazendo dinheiro novo, amortizar, né? Fala um pouco mais dessa flexibilidade, porque tem bancos, né, tradicionais que tem multas, né? De você que está antecipado. Explica um pouco mais dessa flexibilidade e os diferenciais da Cash. Muito bom. Então, esse produto ele é um produto, igual a gente comentou, que ele abrange tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. Então, em termos de perfil, a gente já começa com uma flexibilidade. O mercado bancário tradicional ele não tem apetite normalmente para uma PJ. A Cashme ela tem, então ela vai de fato ali atuar na dor de fazer uma operação na pessoa jurídica ou na pessoa física para poder ter esse crédito concedido. Ele também vai trazer um prazo longo e na pessoa física ele não tem carência para quitar. Então, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física pode ser amortizado em todo o tempo. Então, a gente tem formatos de orientação para o cliente, né? Se você conseguir ir voltando as parcelas, paga a primeira e a última, você vai ter uma redução de um financiamento. E hoje o empresário, trazendo até um dado da Cashme, o empresário e a empresária, em média, ele fica com esse crédito por 7 anos. Esse é o duration da relação. Ele faz por 20 para a prestação caber, porém, os momentos econômicos eles vão mudando, graças a Deus, né, também para alívio desse empresário, dessa empresária. E nesse caminho ele vem fazendo outras rodadas de negócios e ele acaba fazendo a quitação. Então, tem a possibilidade de ir amortizando para ter a redução desses juros real, porque na parcela que você antecipa, você não paga os seguros, você não paga os juros, porque está acontecendo uma antecipação do processo, e também a quitação sem pênalti, né, que a gente fala. Então, são oportunidades, é um produto muito flexível e tem tido uma aderência gigante, o mercado tem crescido, hoje é um mercado que ele tem 18 bi de imóveis alienados, já com a averbação de crédito com garantia imobiliária, no universo de 550 bi imóveis disponíveis no Brasil. Então, é um mercado muito grande. Ou seja, tem muita oportunidade, né? E conforme vai trabalhando essa consciência do empresário, né? Isso vem crescendo a cada dia, né? Todos os anos eu só vejo o número crescer, né? De imóveis, mas ainda é pouco, né? Em relação ao PIB, em relação a outros países, como os Estados Unidos, Japão, que já tem isso, né? Muitos negócios cresceram através desse REC, né? Porque hoje vender, às vezes você vende numa necessidade, você perde valorização de imóveis, né?
E o que eu vejo que a maioria dos bilionários, né, usam como hack é o quê? Por que não usar o meu próprio imóvel, levantar um capital em cima dele com uma parcela que já está dentro do meu fluxo e pagar um imposto de IOF, não um imposto em cima de um ganho de capital porque eu vendi algo, né? Sim. Então isso tem sido usado muito, né? E entrando mais no contexto, né, do Home Act, olhando pelo cenário de flexibilização, que o pessoal pensa muito em burocracia. Não, é muito burocrático, tem imóvel, tem cartório. Como que a Cashme se diferencia do mercado olhando todo esse contexto? Porque banco é muito contábil, tem que estar muito ali. Se não tiver declarado, não funciona. E nós, como os parceiros, né, da Cashme, a gente percebeu que existe uma flexibilidade de olhar o contexto gerencial desse cliente. Explica um pouco mais, porque isso é muito importante para o empresário, ainda mais no momento de hoje, né? Sim, sim. A gente tem um canal de distribuição muito forte, que são os parceiros, né? Vocês, por exemplo, da Avante, representam, o maior distribuidor que a gente tem no interior de São Paulo, e faz essa cobertura de toda essa região. E a gente tem um formato mais flexível, porque a gente sempre busca a customização. E o banco, ele vai trabalhar em massa, então ele vai trabalhar no sim ou não. Então tem que estar, como você falou, tem que estar muito perfeito, as contas todas declaradas em imposto de renda, todas as receitas e tudo ali muito declarado, e não é a realidade do brasileiro, né? Não é a nossa realidade. Então a Cashme, ela surgiu dessa dor, dessa burocratização do mercado, onde que ela entendeu que, como já tem um ativo que vai ser dado ali, pode ser mais flexível em algumas questões. Então hoje o entendimento, em primeiro lugar, ele é feito por um canal de distribuição muito efetivo, que são vocês, parceiros. Hoje são mais de 5.000 pelo Brasil, então a gente tem uma capilaridade muito grande de abrangência. E o mais interessante é que essa regionalidade, ela traz muita assertividade para o negócio, porque o cliente ele já vai colocar um bem em segurança, em garantia. Nesse momento, ele quer algo que torne mais tangível esse negócio. Então, estar aqui na região de São Paulo e você estar mais próximo dele traz sempre mais segurança. Então, nossas equipes elas são locais, mas o nosso atendimento ele é nacional. Você pode atender um parceiro, um cliente aqui do Sul, de Minas, a gente tem essa amplitude. E na ocasião, eu esqueci a pergunta. A Capela estava comentando sobre a forma como o mercado atua quando passa na esteira, o que o cliente é exato da burocracia, o que o cliente pode ter ali de dificuldade de reprova, que um parceiro, inclusive, ou vocês podem auxiliar, né? Peguei a linha, desculpa. E aí, através desse canal de distribuição, os parceiros, eles conduzem tudo muito customizado. Então, ele faz uma entrevista inicial. E é por isso que a gente tem tanta agilidade, porque passou por um parceiro primeiro, e aí esse parceiro fez ali uma jornada de entendimento de perfil, que a gente chama de perfil bancário. Então, ali vai ser feito, a Cashme tem uma política, sim, que atende pessoa física, atende pessoa jurídica, atende casa sem habites, então tem as particularidades da política da Cashme, diferente de outros players, então cada um tem ali. Então, o parceiro é esse grande interlocutor. Na hora que ele faz esse briefing com o cliente, ele dá esse primeiro atendimento, ele já traz um filtro da situação. Com isso, aonde que entra a flexibilidade? Como vai ter um bem como garantia? Claro que vai ter que provar renda, porque eu falo, o bem não se paga, o que se paga é a renda, é a saúde financeira da empresa que paga a operação. Mas esse primeiro filtro, ele traz uma assertividade muito grande na hora que a gente recebe essa operação. Então, a gente já recebe ela mais trilhada, que a gente chama. Com isso, a Cashme tem uma esteira com muita inteligência artificial, por ser fintech, então já nasceu com tecnologia, onde consegue trazer uma jornada mais rápida para o parceiro e para o cliente, com menos burocracia, não precisa de tudo no detalhe, depende do valor de operações. Operações até 1 milhão nós somos mais flexíveis, operações acima já pede um pouco mais de documentação, mas muito menos documentos que banco, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, qual que é um prazo recorde de assinatura de contrato, andamento numa operação dessa? O pessoal acha que é 60, 90 dias, né? Boa. O prazo médio... Não, o recorde foi 2 dias entre entrada e assinatura, e aí foi muito comemorado. Toda vez que tem também, acontece em 3 até 1 semana, o comercial destaca isso, toca assina e fala, esse foi em 5 dias, vira case para falar em reunião. A gente tem um modelo também que eles falam em reunião, os cases de sucesso. O quadro chama Meu Contrato é um Case. Que legal! Aí ele narra para toda a empresa esse feito.
E no meu contrato é um case do mês, tem histórias lindas, mas uma delas é tempo recorde de assinatura. Quem está com esse ganho aí agora é o time aqui de SPI, que é a nossa equipe que atende vocês aqui, que foi 2 dias. Mas vamos falar na média para a gente não corromper o modelo. Em média é assinado até 15 dias um contrato e vai muito da forma que o canal de distribuição traz na excelência, que eu chamo de ping-pong. Entrou errado, vai ficar indo e voltando e pode demorar 21 dias até 30 dias. Entrou certo, a esteira é muito efetiva. Ela é muito efetiva porque ela é completa, então ela atua de ponta a ponta, então ela não tem retorno picado. A gente vê no mercado trabalhando assim com pré-aprovação. A Cashme não trabalha com pré-aprovação, é uma questão de identidade. E nessa hora da pré-aprovação, você já gera uma expectativa. Não estou falando que eu sou a favor ou contra, tá? Eu venho de banco, o banco sempre teve pré-aprovação, mas a Cashme não atua nesse formato porque ele atua com retorno completo. Então, na hora que ele dá o retorno completo para o parceiro, para vocês, ele já vem com o crédito. Ó, foi aprovado o valor tanto, os próximos passos é para assinar. Então, essa jornada se encurta. É diferente quando eu pré-aprovo, aí depois vou pedir laudo, fico dependendo de mais esteiras, né, para acontecer. Então, hoje a Cashme ela funciona em 3 etapas. Envio da proposta, que é tudo, né, pelo um portal, então o parceiro tem muita visibilidade do que está acontecendo dentro da esteira. A gente já nasceu assim, foi o pioneiro disso. A geolocalização de avaliação também foi um pioneirismo da Cashme. A Cashme foi ao Banco Central, quando ela nasceu, pedindo para atuar com avaliações de forma geolocalização, sem ter que fazer em loco para apartamento. Hoje, essa estrutura já é utilizada por todos os bancos dessa mesma empresa, então a gente também contribui com o mercado em termos de melhoria. Eu falo que são vias de mão duplas. Um banco melhora uma situação e todos vão utilizar desse benefício. Quem ganha no final? O cliente. Perfeito. É o cliente que é o centro do nosso negócio. A gente falou de pessoas, o pessoas está dentro da estrutura central da empresa, assim como o cliente está. O cliente está ali nesse nicho de pessoas. E dando sequência, Catal, então essa geolocalização é uma outra inovação que foi feita, o que vai agilizando a esteira cada vez mais. Então hoje a Cashme, ela segmentou as esteiras dela por perfil de operação. Se a gente tiver a oportunidade de falar um pouco do Constru Cashme daqui a pouco, que é um produto que despontou nesses últimos 3 anos da Cashme, já representando mais de 40% do orçamento de vendas, ele tem uma esteira separada. O HE tem uma esteira separada do crédito para condomínio. Isso traz o quê? Fluidez. E o que é mais legal? A proposta ela tem uma esteira que é express. Então ela tem que entrar certa uma vez só. Se ela entrou errada, ela vai para a esteira 2. Aí é tudo uma jornadinha empurradinha. Mas se ela entrou tudo ok em termos de documentos mínimos solicitados, ela vai numa esteira fluida. Por tipo de negócio, por tipo de produto. Então, olha a importância do parceiro estratégico como a Avante da Cashme, né? De trazer algo mais ali mastigado, trilhado, né? Muito mais completo. E aí, até a jornada desse cliente dentro, né? Da operação, ela é menor do que um processo ali, às vezes, feito de forma manual, sem conhecimento, né? E olhando para esse contexto, então, só para reforçar, então... Tudo que é relacionado a empréstimo com garantia de imóvel, pense em desburocratizar e também democratizar o acesso ao crédito no Brasil. Então, vocês viram que a Magali falou que na Cashme consegue fazer de forma mais flexível a aprovação. Então, às vezes a renda não é declarada, consegue olhar o contexto gerencial. Se tem algum tipo de restritivo, é possível olhar no detalhe para saber se é possível a operação. Imóveis em condomínio não averbados, conseguimos seguir. E tem também a questão de, às vezes, tem algum jurídico que precisa justificar, de repente tem lastro de imóveis, também é possível seguir. A gente sabe que a população está numa situação de endividamento e alavancagem até no Banco Central. Então, olha como essa solução vem não só para ajudar, e as empresas precisam de capitais, né? Para crescerem, para manter o fluxo de caixa. Então, se vocês precisarem aí de Home Equity, empréstimo com garantia de imóvel, aqui na Avante e a Cashme em parceria, a gente vai estar à disposição. Perfeito. Você falou sobre nós estarmos ainda numa fase de colocar a cultura dessa modalidade aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, essa modalidade de crédito já é muito praticada e eu percebo que até por uma ignorância técnica ali, as pessoas acabam tendo um certo receio.
E quando a gente fala de imóveis que eles foram comprados pela modalidade de financiamento, que é a grande maioria aqui do nosso país, esses imóveis eles ficam alienados quando eles são comprados por financiamento. E isso não é diferente de quando é feita uma operação de home equity, né, Magali? O imóvel ele é colocado em garantia e ele está alienado à instituição que fez a liberação exatamente da mesma forma, né? Isso. É. Isso. E esse aculturamento é um trabalho rotineiro nosso. Né? Nós que estamos nesse mercado, eu queria até dar os parabéns, vocês que estão aqui trazendo informação nesse formato de podcast, nas redes sociais, vocês estão encurtando esse caminho, trazendo informações para o cliente que muitas vezes não tem o domínio do que é esse crédito, que é um produto novo, é um produto, nós vamos falar de, quando a gente vai comparar com outros mercados, financiamento de veículo que existe desde mais de 1980, crédito consignado, que todo mundo já conhece. Então, o crédito com garantia de imóvel é uma coisa mais nova. E quando o brasileiro vai fazer a primeira compra de um bem, ele tem um trauma muito grande que é mexer com o sistema financeiro habitacional no Brasil, que são os bancos grandes, né, que ofertavam nesse momento. Então, era uma oferta muito padronizada, né? E dentro dali gerava muitos traumas, porque ou ele recorria a um despachante ou ele ia fazer por conta própria. E ele tinha que ir em fóruns, tirar certidões, ele tinha que ir em prefeituras, e isso tudo tornava 6 meses. A experiência não era satisfatória. Com a modernização e a digitalização, surgiram as fintechs. A fintech ela já nasce digital, mas ela tem a pessoalidade do atendimento. E aí, nesse momento onde que hoje a gente oferece essa jornada com geolocalização, tudo virtual, oferece um contrato digital para assinar, é alienação também no final. Mas a gente não dá esse trabalho para o cliente dele ter que passar por uma fila de um processo. Por mais que hoje tira muitas certidões na internet, a gente não dá esse trabalho para ele. Então, ele continua focado no negócio dele, na empresa dele, e nós temos aqui vocês, uma assessoria para tramitar e ser o elo entre a Cashme, que é o fornecedor, que é quem vai disponibilizar o capital, e a intermediação em quem vai dar essa assessoria para ele, essa consultoria financeira, para que ele possa, de fato, fazer uma decisão assertiva, tomar um crédito com mais consciência e ciente de cada passo. Então, é um papel grande nosso de aculturamento, evoluiu muito, principalmente pós-pandemia, onde que a gente teve bancos grandes fazendo mídia no mercado. Toda vez que um banco se posiciona fazendo mídia, ele não atende essa população, porque ele exige muita excelência de processos, de cliente, o cliente tem que estar muito saudável financeiramente, não é a realidade, igual a gente já falou. E aí o mercado ele tem sim, as fintechs, né, eu divido o mercado em três grandes tipos econômicos ali, falando de mercado bancário. Então, nós temos na primeira linha o mercado de varejo, que seria ali o mercado bancário tradicional, onde 5, 6 bancos dominam ali. Então, eles vão ter acesso à massa dos clientes, porque ele já tem a conta corrente ali. Na sequência, a gente tem os bancos digitais, que apareceram aí nos últimos 10 anos, 15 anos. E a gente tem também a camada das fintechs, que vieram para desburocratizar o mercado desses dois. O digital já entra muito, né? O banco digital ele já entra muito nessa ideia de flexibilidade, de consenso à maior parte da massa, facilitando mais esse processo. E a fintech ela vem aqui fazer um refinamento dessas duas estruturas, fazendo a individualidade, o atendimento customizado, personalizado, que o banco não tem. O banco não vai te atender, a não ser que você tenha uma senhora conta lá. Então, ele te joga para um web, para um site, e você se autosserve. E ali você fica perdido, porque não tem o contato. A fintech não, ela vem trazendo essa proximidade através dos seus representantes. E a Avante, como um representante master, hoje que está muito bem posicionado, já com a gente há muito tempo, vocês têm essa qualidade desse atendimento, esse entendimento, essa entrevista, essa customização na veia. Isso que faz nosso sucesso, né, nessa parceria, não tenho dúvida nenhuma, mas nós estamos aculturando esse mercado. Trazendo uma imagem assim, então o empresário ele pode sentar no sofá dele, fazer o processo de simulação, sentar, fazer reunião com especialista, por exemplo, que nós temos aqui um monte, segue toda a jornada ali de forma digital, assina o contrato de forma digital e sentado ele recebe dinheiro em casa. Isso. Ele não precisa mais ir em banco, não enfrenta burocracias de cartórios, processo 100% digital, de fato. Isso. E um atendimento 100% humanizado, né? Com um especialista acompanhando todas essas etapas. A
a modernidade, a facilidade que a gente teve do mundo digital, ela trouxe muita coisa boa, mas por outro lado, existem aqueles atendimentos que são feitos por centrais, que nunca tem a opção do problema que você tem, né? Então, o fato de você poder contar com um especialista, que não é um generalista, uma pessoa que atende no formato tradicional de banco, vendendo seguro, vendendo capital de giro, vendendo conta corrente, né? Um especialista que atua só com essa modalidade faz toda a diferença para o cliente. De ter uma pessoa ali com expertise mesmo para poder atuar, principalmente quando tem uma peculiaridade ou outra que às vezes acaba acontecendo, cada cliente é único e a gente sente muita satisfação, sabe, Magali, de fazer o atendimento do cliente e tratar cada caso como um caso. Cada cliente tem uma casa diferente, numa situação documental diferente, numa situação de histórico de pagamento diferente, as operações elas são estruturadas de formas diferentes. Então, é muito importante a gente ver o quanto que um trabalho de um especialista, ele muda completamente o cenário desse cliente e, assim, ele tem a possibilidade de direcionar e fazer uma operação que tende a ser de longo prazo, apesar da gente saber que o cliente ele tem a possibilidade ali de reduzir, mas do cliente poder ter a segurança de que está fazendo o melhor negócio, né? E além disso, ele reduz atrito. Perfeito. Então, hoje, todo mundo, o que a gente tem mais de escasso hoje é o tempo. Né? A vida se tornou um pouco mais agitada, com trabalho, família, deslocamento, redes sociais. E quando você tem essa atuação de uma assessoria, de um especialista, ele vai reduzir atrito e trazer uma jornada de mais satisfação. Perfeito. E o que o cliente quer é isso, menos dor de cabeça, porque para ele vir, quando ele está fazendo uma demanda de crédito, ele já tem alguma situação, esse dinheiro ele não vem aleatório, ele já está com um desejo para um determinado objetivo. E quando você consegue trazer a proximidade dessa solução, eu acho que é o grande match do negócio. Então, a grande maestria dos canais de atendimento, de distribuição da Cashme, a gente treina muitos parceiros, a gente entende o modelo, a equipe está muito próxima, a equipe não vende vários produtos, igual você falou. Uhum. Então, a minha equipe ela não tem que abrir o paletó e ter ali 5, 6 produtos para ela entregar a meta. Não, ela tem que dar um excelente atendimento para o parceiro, um excelente atendimento para o cliente, para que a gente possa, sim, superar os objetivos e resultados que a gente tanto falou aqui, né? Então, acho que um pouco é essa jornada aí de experiência e de redução de atrito. Nossa, o nosso papo foi muito bom, né, Catal? A gente conseguiu falar aqui sobre vários temas. Se deixar, a gente continua a conversa, né? Mas é importante a gente comentar com o pessoal que está em casa. Você que acompanhou esse episódio até aqui, deixa um comentário daquilo que fez mais sentido para você. Eu tenho certeza que através desse último bate que nós fizemos, você conseguiu ter um pouco mais de clareza sobre esse produto, tanto para uso próprio, quanto para, de repente, até indicar para uma pessoa que você sabe que é um empresário, né, ou uma pessoa física, inclusive, que esse produto pode ser uma solução. A gente tem um time de especialistas aqui para te atender e vai ser uma alegria muito grande a gente poder contribuir, colocando dinheiro no seu bolso, seja para consolidação de dívidas ou para investimento para você crescer ainda mais. Magali, para a gente concluir aqui, nós temos uma pergunta que nós fazemos para todo convidado ao final de cada episódio. Não sei se você observou lá embaixo na nossa última sala que tem uma frase estampada na parede que ela diz que o sucesso é uma decisão. Eu queria saber de você, qual foi a decisão que você tomou até hoje que te trouxe mais sucesso na sua vida? Meu Deus! Talvez seja mais. É uma linda frase e, de fato, se tem, né, uma decisão que eu tomei hoje que fez toda a minha jornada, que eu considero, sim, de sucesso, é a decisão por optar sempre primeiro pela minha família. Que bonito. Então, é isso que me sustenta para conseguir trabalhar, realizar os sonhos, criar as crianças, criar a família. O mineiro ele é muito, muito ligado à família. Eu sou de famílias grandes, então tenho 14 tios de um lado, 14 do outro. Fui criado com mais de 120 primos juntos. Olha que delícia. Então é sempre muita farra, vai para fazenda, sempre, né, festa junina, Natal. Então a minha escolha, a minha decisão para o sucesso é a minha família. E o que é interessante, né? Se você ganha, eles ganham. Sim. Então dá pra ver o porquê lutar, né? E outra frase que a gente gosta de pensar é assim, a gente sabe que é muito mais do que o profissional, né? Vai muito além.
E eu queria saber, para Magali, o que define, assim, propósito em relação a tudo que você faz, o que você vive, as mentorias? Qual que é o propósito da Magali? O meu propósito é que que eu consiga o sucesso trazendo mais pessoas comigo. Sozinha eu não quero ir para lugar nenhum. Então, se eu puder ajudar com uma palavra, ajudar estendendo uma mão, porque nessa jornada eu sempre fui muito agraciada pelas pessoas que estão comigo, muito agraciada. E um pouquinho que eu posso retribuir seria no meu propósito é também dar a mão, dar um conforto, dar um apoio, às vezes um empurrão. Você pode mais, vem que você consegue, né? Vamos abrir. Eu falo que o talento está dentro de cada um. E aí o líder e o ser humano ele vai ajudar ou não essa pessoa colocar esse talento para fora. Então, se eu pudesse essa ponte, esse auxílio, a minha missão de vida vai estar cumprida. Eu não tenho dúvida que você está fazendo isso. Com esses minutos aqui de podcast, você já conseguiu fazer isso muito com a minha jornada e eu tenho certeza que contribuiu com a jornada de quem está em casa. Obrigada, viu? A gente fala que é uma mentoria exclusiva, né? É um privilégio. Ai, é sempre uma delícia. Só tentado aqui. Pessoal, vocês viram que episódio sensacional. É importante que você comente aqui o que fez mais sentido pra você, o que chamou sua atenção. A gente sempre tem algo que pega ali, né? Nossa, isso aqui pra mim foi o ponto alto ali. Deixa aqui, a gente quer saber como é que foi pra você, tá? Se você não se inscreveu ainda, esse é o momento de você se inscrever e receber conteúdos como esse em primeira mão. É uma alegria a gente poder trazer convidados especiais como a Magali aqui e compartilhar histórias e contribuir com a sua jornada. Seja muito bem-vindo neste episódio, em todos os outros, você se inscrevendo agora. Compartilhe com outras pessoas e a gente te espera no próximo. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais. Muito obrigada, pessoal.